Oi, pessoal, eu de novo. A gente está aqui gravando as aulas para vocês, né? A gente sabe que diante dessa pandemia tá todo mundo com uma certa ansiedade, tá todo mundo um pouco tenso. Eu tô morrendo de saudade da aula presencial, professor Bruno, professora Priscila, tá todo mundo aqui morrendo de saudade de ter vocês pertinho pra gente poder conversar mais perto, contar os casos, contar piada, rir junto, planejar junto o nosso futuro, né? Mas seguimos com as aulas, né, com os vídeos. Então, assim, eu peço desculpa porque às vezes eu falo muito rápido, eu sou mineira e tenho sotaque, às vezes eu embolo tudo, mas a gente está fazendo isso no intuito mesmo de esclarecer a matéria para vocês, que a gente sabe que às vezes só olhar, né, o slide que a gente manda não é tão esclarecedor, às vezes a gente precisa, né, que a pessoa nos fale, né, o que está acontecendo, sobre o que é a matéria, e isso ajuda muito, né? Eu gosto muito de estudar escrevendo, então toda vez que na faculdade, nos cursos que eu faço até hoje, pós-graduação, se eu não escrevo a disciplina, eu não aprendo. E eu também gosto de aula presencial, né? Mas depois que a gente se forma, a gente vê que quase todas as pós-graduações são à distância e a gente vai se acostumando, né? Mas vamos lá, gente. A gente está dando o nosso melhor aqui para ser bom para vocês e ser bom para a gente também. Então vamos dar sequência ao nosso sistema digestório, né? A gente já falou sobre um pouquinho da anatomia, das principais partes, né, do sistema digestório. A gente falou lá sobre o sistema digestório completo, da boca até o ânus. A gente falou um pouquinho sobre a digestão mecânica, sobre a digestão química. E agora a gente vai falar sobre as comorbidades, né? As doenças, né, que atingem o nosso sistema digestório. Pessoal, são milhões de doenças. Se a gente for falar de todas essas doenças do sistema digestório, a gente fica a disciplina toda só falando de digestório, porque afinal o sistema digestório é um dos maiores sistemas, que ocupam toda a parte do nosso, né, do nosso tronco, da cavidade abdominal. Então a gente escolheu as principais doenças que acontecem, que a gente vê nas clínicas e que a gente vê nos hospitais e que atingem muitas pessoas, tá? Então, eu vou tentar falar de uma maneira bem simples, bem chula, bem fácil para vocês entenderem, tá? E aí, depois a gente vai ter a oportunidade de tirar dúvida, de discutir um pouquinho mais sobre as ações de enfermagem, sobre o tratamento, sobre o que a gente faz, tá? Então, é só para dar uma revisão, uma pincelada no que é cada doença, tá bom? Iniciamos, então, com pancreatite. Pancreatite é a inflamação do pâncreas. Lembra do pâncreas? Aquela glândula anexa que tem no nosso sistema digestório? Pois é, o pâncreas, então, é uma glândula, né? Ela tem um tamanho de 15 até 25 centímetros, dependendo do tamanho, né? Se é criança, adulto, adolescente, do tamanho do adulto. E ela fica localizada ali, né? Atrás do nosso estômago, pertinho do intestino. Então, é uma glândula, né? Ela é muito conhecida por ser responsável por produzir um hormônio muito importante do nosso corpo, né? O hormônio da insulina, né, que está bastante relacionado com diabetes, né? Então, essa glândula pâncreas, ela é muito importante nos pacientes que têm diabetes, né? Então, é famosa por isso, mas também tem outras responsabilidades, tá? A pancreatite nada mais é, então, do que a inflamação do pâncreas. Nós temos uma inflamação do pâncreas que pode ser uma pancreatite aguda ou uma pancreatite crônica. Sempre, gente, dentro da ciência da saúde, quando a gente fala em agudo e crônico, a gente tem que pensar numa primeira questão como uma questão de tempo. Tudo que a gente fala que é aguda, é mais rápido. Tudo que a gente fala em crônico é a longo prazo. Vai ser uma coisa mais demorada, que vai postergar, vai demorar mais para acontecer ou para evoluir. Então, a gente tem a pancreatite aguda, que é uma pancreatite, né, mais rápida, a gente tem que pensar sempre assim nesse conceito, e tem a pancreatite crônica. A nossa pancreatite aguda é uma inflamação que ela acontece repentina, tá? Geralmente dura dias, até semanas, mas ela costuma desaparecer mais rápido. O cálculo biliar é uma das causas mais comuns da pancreatite aguda. O cálculo biliar é aquele cálculo formado pela bile. Lembra que a gente falou da bile? Que é aquela substância produzida pela vesícula biliar? Então, essa substância, ela se forma uma pequena consolidação sólida que forma um cálculo, um carocinho. Esse carocinho vai virar um cálculo biliar que pode ser uma das causas da pancreatite.
o pâncreas e a vesícula biliar se ligam pelo ducto biliar e aí esse cálculo pode ser que ele entupa esse ducto e aí a gente pode ter uma pancreatite, tá? Quando esses cálculos passam ali e vão para o pâncreas, também pode causar uma pancreatite, pode causar uma inflamação, tá, pessoal? Além disso, a gente pode ter várias situações, né? O uso de medicações em abundância, a gente pode ter aumento de gordura no sangue, os triglicerídeos, então diversas situações que podem ocasionar a pancreatite aguda também. A pancreatite crônica é uma inflamação que ela não acaba tão rápido assim, ela se perpetua. Os pacientes podem permanecer por anos, né, com essa pancreatite e pode sofrer danos permanentes, né, no pâncreas. Inclusive, podem ter que retirar o pâncreas, tá? O pâncreas é um órgão extremamente essencial, mas nós conseguimos sobreviver sem ele. Então, a gente fala que ele não é um órgão nobre, né? Ele é essencial, a gente precisa dele porque ele produz diversos hormônios, mas ele não é um órgão nobre. Por exemplo, o cérebro, o coração são órgãos nobres. A gente não consegue viver sem o coração ou sem o cérebro, né? Ou até mesmo os 2 pulmões, tá? A gente consegue viver apenas com um pulmão, mas sem os 2 a gente não consegue. Então, por isso que a gente fala de órgão nobre, tá? Então, essa pancreatite crônica, ela pode, né, ocasionar até a retirada do pâncreas, né, se for necessário. E as lesões que acontecem no pâncreas, elas acabam formando um tecido cicatricial. E esse tecido cicatricial não se regenera, não é igual o fígado que se regenera. Então, vai causando um tecido cicatricial ali que vai aumentando o volume desse pâncreas e o pâncreas vai perdendo a funcionalidade dele também. Então, a pancreatite crônica, ela vai fazendo com que o pâncreas vai perdendo a sua função, né? A sua efetiva, que é de uma glândula exócrina, né? Que produz hormônios. E aí, uma dessas inflamações e uma das faltas, um dos principais motivos, né, que a pancreatite crônica ela é muito séria, porque como o pâncreas vai parar de produzir hormônio, ele para de produzir a insulina. Então, possivelmente, o paciente que não tem a produção de insulina vai ser um paciente que vai possivelmente desenvolver o diabetes, tá? Então, é um paciente que vai ficar com essa comorbidade aí de base, que é o diabetes. Nós temos o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, mas isso é assunto para outra aula, tá? Só quero que vocês gravem que a pancreatite crônica pode ocasionar uma diabetes. O abuso de álcool também, que é uma das causas mais comuns para a pancreatite crônica, né, em adultos, como eu falei com vocês. O pâncreas é bastante importante ali na digestão do álcool. Então, o uso de álcool, né, a longo prazo, ele pode ocasionar uma pancreatite severa também nessas pessoas que fazem um consumo, né. Uma hora a conta chega, né, gente? Então, se a gente faz uso de bebida alcoólica, se a gente tem uma má alimentação, se a gente não tem hábitos saudáveis, o nosso corpo, uma hora ou outra, ele pode apresentar, né, essas comorbidades, inclusive a pancreatite. Então, como eu já falei para vocês, as causas, né, são diversas, o álcool, o cálculo biliar, enfim, depende de qual tipo de pancreatite a gente está falando, se é aguda ou se é crônica. E os fatores de risco, né, que pode ser o consumo excessivo de álcool, a colilitíase, né, que é a formação do cálculo, pode ser um fator autoimune, né, a pessoa às vezes ela nasce já com uma doença que o próprio corpo, ele ocasiona, né, uma pancreatite. Pode ser por hipercalcemia, pode ser por uso excessivo de drogas ilícitas, né? Ou até lícitas na questão dos medicamentos. A gente sabe que medicamentos também são drogas e elas usadas em grande volume, em grande quantidade, sem uma prescrição, sem uma orientação médica, também fazem mal ao corpo humano. Neoplasias, né, que são os cânceres que acontecem, inclusive o câncer no pâncreas é um dos cânceres mais graves, um dos cânceres que matam em um prazo muito curto, é um dos cânceres que tem crescido bastante o número, tá, no mundo inteiro. A hereditariedade também, a gente pode herdar, né, essa coisa não tão legal dos nossos pais, dos nossos avós, e também infecções virais, como por exemplo a cachumba, tá? Então, várias infecções virais também podem estar causando a pancreatite. E aí eu venho para vocês com uma diferença entre a pancreatite aguda e a pancreatite crônica, tá? Lembrando sempre do tempo, tá, gente? Da aguda e da crônica. Nós temos a dor abdominal, na aguda ela é mais intensa e na crônica é uma dor, um desconforto abdominal. Normalmente quando o paciente vai para o hospital é que ele está sentindo uma dor muito forte na barriga. Possivelmente esse paciente está com uma pancreatite aguda, uma dor que ele nunca sentiu antes. Na pancreatite aguda, a gente também tem náuseas, a gente tem vômitos, a gente tem icterícia.
o paciente ele pode estar com uma cor mais amarelada. É isso que a gente chama de icterícia, tá? Que ela é causada por alterações no fígado e causa essa cor amarelada. E também por enjoo, tá? O paciente pode estar tendo enjoo recorrente e procura até o hospital por causa desses sintomas. Na pancreatite crônica, o paciente tem uma dor também, um desconforto abdominal, mas normalmente na crônica ele já vai ter sentido essa dor antes. Então, às vezes ele até se acostuma com a dor e quando ele vai no hospital, ele já está com uma pancreatite há tanto tempo que ele nunca procurou saber por quê, porque ele se acostumou com aquilo. Causa emagrecimento, né, porque não ajuda na digestão da gordura. Lembra que eu falei com vocês que ele é importante na digestão da gordura? Causa febre, né, porque vai ter uma inflamação. Pode causar o diabetes, porque aí não vai estar produzindo a quantidade de insulina que a gente precisa, então a gente pode desenvolver uma diabetes, né, o aumento do açúcar no sangue. E fraqueza também. Então, o paciente que ele vai estar mais grave, só que com sintomas mais intensos também. E o tratamento, né, da pancreatite? Nosso tratamento é analgésicos, anti-inflamatórios, medicamentos inibidores de enzimas pancreáticas para a gente diminuir a ação dessas enzimas, né? Lembra das enzimas, as proteínas que ajudam ali na digestão? Então, a gente vai ter um inibidor, né? A gente vai dar um medicamento que diminua a ação para esse pâncreas ficar um pouco mais em repouso. A gente tem dieta específica e acompanhamento com o nutricionista, então é um paciente que vai estar proibido literalmente de tomar bebidas alcoólicas, de comer alimentos gordurosos, alimentos muito ácidos, tá? Inclusive chocolate, que é gorduroso e ácido. Então, alguns casos também pode necessitar cirurgia. Lembra que eu falei com vocês que às vezes na pancreatite crônica, que é uma pancreatite mais grave, mais severa, se o paciente estiver num estado muito avançado, ele pode ter que tirar um pedacinho do pâncreas ou até mesmo o pâncreas inteiro. Tá? Isso pode acontecer. Sobre a diverticulite, é tudo com it, gente. Então, faringite, gastrite, diverticulite, colitíase, então, tudo com it. Termina, quando a gente fala lite, sinusite, bronquite, a gente está falando de inflamação. Quando eu falo em diverticulite, eu estou falando de uma inflamação nos nossos intestinos, tá? Nosso intestino, ele é formado por umas saliências gastrointestinais que se chamam divertículos. E quando esses divertículos, que são as saliências, lembra que eu mostrei para vocês que o intestino ele tem algumas saliências assim, ó, ele é bem assim cheio de curvinha, para a gente aumentar a superfície de contato, para aumentar a absorção? Então, quando eu tenho ali uma inflamação, eu vou estar com uma diverticulite, tá? A diverticulite é a inflamação, então, das nossas saliências gastrointestinais. O que pode ocasionar uma inflamação nas nossas saliências? Por exemplo, o acúmulo de fezes, né? O bolo fecal está passando ali pelo nosso intestino e aí, de repente, fica um pouquinho de fezes presa ali naquela saliência. Isso pode ocasionar uma infecção, tá? Quando vocês forem ver o slide, vocês dão um zoom aqui, ó, nas imagens, vocês vão ver ali bem característico da inflamação, os buraquinhos que tem ali naquela imagenzinha dos divertículos, tá? A diverticulite, normalmente ela acontece nas paredes do intestino grosso, tá? Lembra do intestino grosso, que é super responsável por absorção de água? Então, ali normalmente acontece essa inflamação. E ela ocorre quando os divertículos ficam inflamados, podendo apresentar, às vezes, até abscesso, tá? Abscesso é um conjunto, uma quantidade de secreção purulenta, que é bem característica de uma infecção. Quando a gente fala em infecção, a gente tem que lembrar que tem uma presença de micro-organismo. Se a gente está falando de fezes, vocês acham que vão ter micro-organismo? Provavelmente sim, né? Porque as bactérias também ajudam bastante na digestão dos nossos alimentos. Então, pode ser que as bactérias presentes ali naquele bolo fecal também contribuam para uma possível inflamação que possa até evoluir para uma infecção, tá? Então, aqui a gente tem as imagens também mostrando direitinho aqui a parede do nosso intestino grosso. Dá para vocês verem direitinho a parede, né? O tecido que é formado é cheio de saliência. E é no meio dessas saliências que normalmente fica acumulado a substância, né? As fezes, que pode ocasionar uma diverticulite. As causas podem ser constipação intestinal, aquele paciente que não evacua todos os dias. É um paciente que vai, às vezes, né? Poucas vezes na semana, às vezes até uma vez na semana, tem paciente que vai no banheiro de 8 em 8 dias. Eu posso dizer que eu sou uma paciente constipada. Preciso tomar medicações para ir no banheiro, senão não evacuo. Então, tem o intestino preguiçoso, né, que a gente costuma falar.
A constipação, gente, ela também varia de acordo com a idade. Quanto mais velho a gente vai ficando, uma maior tendência a constipar a gente vai ficando. Porque a gente diminui os movimentos peristálticos, tudo vai diminuindo quando a gente vai envelhecendo. Inclusive a motilidade intestinal. Então, uma das causas pode ser a constipação, porque as fezes vão ficar muito tempo acumuladas ali e pode gerar esse tipo de inflamação. O envelhecimento, né, que eu falei para vocês, né, que a gente tem a perda da elasticidade, diminuição de movimento peristáltico, diminuição da musculatura, tudo isso acontece. A dieta alimentar pobre em fibras, né, que também vai ocasionar a constipação, e o aumento da pressão no interior do cólon, né, isso também pode ocasionar. E uma predisposição genética, né, então tem muitas pessoas que já têm uma predisposição genética a ser constipado, a ter uma inflamação, né, e isso acontece, que aí é aquela coisa hereditária que a gente puxa sem querer puxar, né, dos nossos pais. Tem coisa que a gente gosta de puxar, né, gente? A gente gosta de puxar genética boa, a gente gosta de puxar se o pai e a mãe é bonito, né, se é inteligente, mas também às vezes a gente puxa umas coisas que não é legal, né? Os sintomas da diverticulite, então, pode ser dependendo de acordo da gravidade que esse paciente está, né? Então, ele pode ter desde uma náusea até uma febre muito intensa. Ele pode ter uma dor abdominal, ele pode ter prisão de ventre, que é a constipação, ele pode ter diarreia, ele pode ter sangue nas fezes, principalmente se tiver uma perfuração através dessa inflamação. Ele pode ter, inclusive, dificuldade para urinar, ele pode ter febre, náusea, vômito, sangramento intestinal, ele pode ter ali o que a gente chama de melena, sabe? Melena é quando tem presença de sangue nas fezes, tá? Então pode acontecer isso com ele também, dentre os sintomas. O diagnóstico é feito através, né, do exame clínico, então o paciente chega no médico com uma dor abdominal, normalmente com alguns daqueles sintomas, e o médico vai investigar, através da anamnese, através do exame clínico, através da palpação, percussão, ausculta. Ele pode pedir alguns exames clínicos, né, exames laboratoriais de sangue, para a gente ver como é que está ali, né, as células brancas desse paciente, os leucócitos, para a gente ver se tem alguma inflamação. Ele pode pedir uma tomografia computadorizada, que é um exame de imagem, pode pedir ultrassom também, que é um exame de imagem que vai mostrar ali pra gente essa inflamação. Uma coisa que é bem importante é que quando o paciente tem um quadro de suspeita de diverticulite, a gente não pode solicitar à equipe médica colonoscopia e nem enema, porque a gente tem um risco muito grande de perfuração desse intestino. Porque pensem comigo, se o intestino está inflamado, ele está com um tecido mais sensível, certo? Então, esse tecido sensível, ele tem uma maior facilidade de se romper e fazer uma perfuração e ter um sangramento. E aí a gente teria uma possível hemorragia digestiva. Então, não é indicado, tá? Normalmente é indicado o exame de imagem mesmo, não invasivo, tá? E o tratamento, né, como eu falei com vocês, pode ser também o uso de medicações, dieta líquida, dieta muito clarinha, alimentos claros, sem corante, então água de coco, gelatina, sabe, incolor, sucos naturais, analgésicos, antibióticos, se for preciso, tá? E também, dependendo da gravidade dessa doença que esse paciente tiver, do estágio que esse paciente tiver, pode também necessitar de uma cirurgia. Às vezes até a retirada da parte do intestino que está inflamada. Isso pode acontecer também, mas é em casos mais severos, tá? Em casos mais graves. Se tiver abscesso, pode solicitar a drenagem desse abscesso através de punção, né, com agulha. Tudo vai depender de como esse paciente vai ser diagnosticado, qual o estágio da doença que ele vai ser diagnosticado, tá? E aí, gente, por hoje essa aula sobre diverticulite e sobre pancreatite. A próxima aula a gente vai falar sobre hepatite e cirrose hepática. A gente vai dividir as aulas, porque o conteúdo é muito extenso. Eu desejo um bom estudo para vocês, que vocês consigam fazer os exercícios, tá? Trabalhar bastante em cima dessas aulas que a gente já passou para vocês. Um beijo!